Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, para darmos continuidade ao nosso devocional diário no Evangelho de Mateus, hoje finalizando o capítulo 25, que trata do grande julgamento. Leremos os versos 31 a 46 e em seguida nós vamos fazer a meditação desse texto. A palavra de Deus nos diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, no decorrer desses dois capítulos, 24 e 25 do Evangelho de Mateus, estamos tratando de um dos textos mais importantes da Sagrada Escritura, o sermão profético de Jesus. E hoje iremos finalizar esse sermão mostrando as orientações e as advertências finais do Mestre antes de seu julgamento e de sua crucificação. Aqui demonstraremos que o destino eterno dos filhos de Deus está ligado à sua vida de obediência e fidelidade ao Senhor e Messias. E o destino eterno daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que acreditam que as suas obras meritórias os levarão a bom termo na presença de Deus, entrarão em julgamento. Como tenho dito no decorrer desta sequência de devocionais, chegará o dia em que o Senhor há de julgar vivos e mortos. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5,10, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta de nossas obras. Jesus virá segunda vez, como dito na Sagrada Escritura. Em sua primeira vinda, ele se apresentou como Salvador e Redentor. Em sua segunda vinda, ele virá como juiz, o justo juiz do qual todos haverão de apresentar-se a ele. Então, o verso 31 desse texto trata desta realidade, onde o próprio Cristo nos traz a descrição do que acontecerá. Muitas pessoas entendem erroneamente este relato, imaginando que somente aqueles que rejeitam a Deus serão julgados. Quando lemos o Apocalipse, percebemos uma verdade reveladora. Os cristãos são os primeiros da fila
no julgamento. Ou seja, o Senhor julgará primeiro os seus filhos, depois ele julgará aqueles que são ímpios, aqueles que desobedecem, aqueles que contradizem a sua palavra, aqueles que desprezam as suas palavras. Nos versos 32 e 33, Jesus mostra que há uma distinção entre os cristãos e os incrédulos, os não cristãos. Os cristãos são identificados como ovelhas e recebem um lugar de favor representado aqui pelo lado direito. Outros relatos da Escritura fortalecem essa verdade. Mateus 10:16, Salmo 79:13 e Ezequiel capítulo 34 fala das ovelhas, as ovelhas de Jesus. Os incrédulos são comparados a cabritos e recebem um lugar diferente das ovelhas, um lugar de desonra e rejeição. O texto é claro quando diz que o Senhor fará separação. Aqui podemos exemplificar com outros sinônimos que estão presentes na Escritura: trigo e joio, justos e injustos, crentes e incrédulos, eleitos e réprobos. Muitos textos falam dessa distinção, mostrando que ela é real na palavra de Deus, na Bíblia. Os versos 33 e 34 do texto que lemos falam dos fiéis que são tratados como benditos de meu Pai. Esses têm o privilégio de entrar no descanso e tomar a posse do reino. Uma expressão interessante aqui é: vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa expressão indica que o Senhor, de forma soberana e onisciente, já reservou um lugar para os seus filhos amados. Essa expressão indica que a salvação deles é um presente gracioso de Deus. Não é algo decorrente de suas obras, como comumente pensam alguns ao ler os versos 35 e 36 do texto. Esse texto nos mostra que o reino está preparado antes da fundação do mundo. Portanto, não é algo conquistado meritoriamente. Efésios 1, 3 e 4 reforça essa verdade. O texto diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também Romanos 8, 29 reforça esta ideia. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, as boas ações recomendadas nos versos 35 e 36 são o fruto e não a raiz de sua salvação. As boas obras não são a base para a entrada no reino. Antes, elas são manifestações da graça de Deus em suas vidas. Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras, queridos, são evidência da fé salvadora e por isso se tornam critério para julgamento. Ou seja, aqueles que não têm a fé salvadora, eles não praticam as obras pela misericórdia e graça de Deus. Após o questionamento dos filhos de Deus, nos versos 37 a 39, sobre quando fizeram tais obras ao Senhor, vemos outra expressão curiosa, no verso 40. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos. Vemos aqui mais uma identificação de Cristo com sua igreja. Essa expressão está ligada a ações benéficas realizadas a outros discípulos de Jesus. Assim como vimos anteriormente em Mateus 18, 3 a 5, quando eles estão discutindo sobre quem é o maior. Quem é o maior dentre eles? E Jesus toma uma criança, põe na frente deles e diz: quem não se tornar como esta criança não poderá herdar o reino dos céus. O mestre fala que quem recebe um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Outra razão para fortalecer essa ideia está na descrição de Lucas,
sobre o Mestre em Atos 9, 1 e 2, e versos 4 e 5, quando Jesus declara que Paulo o estava perseguindo. Paulo estava perseguindo os cristãos e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, Jesus associa a sua vida à vida da sua igreja. Jesus associa-se à sua igreja. Nos versos 41 a 45, o mestre repreende duramente aqueles que agiram de modo oposto aos discípulos, aqueles que desprezaram a palavra de Deus e seus arautos ou seus pregadores. Os versos supracitados mostram uma realidade diferente àqueles que não demonstram uma fé aprovada que se expressa em frutos de justiça. No verso 46, Jesus finaliza o sermão declarando sua sentença judicial. A mesma palavra grega é usada aqui nas duas circunstâncias. A punição do ímpio é tão infindável quanto a bênção do justo. Jesus indica que as consequências são eternas, tanto de punição quanto de bênção. Então, queridos, Deus está constantemente renovando sua misericórdia para conosco. Lamentações 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23, afirmam que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Queridos, hoje é tempo de desfrutar dessa misericórdia. Haverão dias em que as pessoas buscarão a misericórdia e não a encontrarão. Quando o justo juiz voltar, cessará a oportunidade de acessar essa misericórdia. Abra seu coração. Abra seu coração para esta palavra que está disponível agora. Peça a Deus que opere mudança em seu coração. Peça a Deus que mude todo o seu viver. Deus abençoe assim a sua vida, meu querido espectador. Vamos fazer uma oração? Senhor, por amor de teu próprio nome, muda a disposição do nosso coração para que nós possamos te servir com toda a alegria do nosso ser. E para que fazendo isso, Senhor, nós sejamos então por ti recebidos como ovelhas e não desprezados como cabritos, como diz o texto da tua palavra. Ó Senhor, seja propício a nós porque somos pecadores. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido, nós queremos fazer um convite gracioso para você. Queremos pedir a você que, de forma bondosa, assine este canal e partilhe este canal para seus amigos, para seus familiares, para que eles possam desfrutar desta porção diária da palavra de Deus. Você estará contribuindo para que essa palavra seja então anunciada a outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.